virtual, orando com você e por você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Boa noite, Dona Isabel Silva, salve Maria. Predicate super tecta, pregai o Evangelho. Estou chamando Josué para entrar. Agora a nossa conversa de domingo. Fala, Josué, boa noite. Boa noite, meu nobre. Beleza? Beleza. Pronto. Vamos começar a nossa conversa de domingo de hoje. Só nós dois, né? Devia ter chamado mais uma pessoa, pelo menos como ouvinte, né? Sério, um só nós. A sua tela... agora voltou. Voltou? Voltou. Pronto. Maravilha. Boa noite, Person Ramos de Araújo. Boa noite. Grande Person. Então, deixa eu colocar o tema da live aqui nos comentários. Eu estou profissionalizando tudo. Agora vai ficar tudo bonitinho. O que a igreja ensina sobre o sacramento da penitência? Por que essa live hoje? Parece uma mesa catequética dentro do domingo, né? Uma mesa catequética dentro da conversa de domingo. Mas eu achei pertinente fazer isso porque foi semana de Corpus Christi. Falamos na quinta-feira sobre o sacramento da Eucaristia, sobre a origem da solenidade de Corpus Christi. E aí ficaria incompleto se nós não falarmos um pouco sobre a confissão, assim, ao perdão da comparação indigna, né? Mas como aqui no Brasil nós temos o feijão com arroz, né? O feijão com arroz é a combinação perfeita das mesas brasileiras, né? Uma comparação indigna, mas é uma combinação inseparável, feijão e arroz. Da mesma forma, não existe na vida do cristão a Eucaristia sem confissão. O Padre Gilson mesmo diz, né? Comunhão eucarística sem confissão sacramental é sacrilégio. Sem direção espiritual e sem confissão é sacrilégio. Boa noite, Paulo Brito. Boa noite a todos que estão entrando. Bom, então vamos fazer a nossa oração do Ângelus, habitual aqui do oratório, para entrarmos no tema, né? Vai ser de grande proveito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi ao Senhor a vossa graça em nossas almas, para que, tendo conhecido através da mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Oratório virtual, orando com você e por você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito boa noite a todos que estão entrando, que entraram depois da oração. Minha amiga Marcele, a
Cecília também eu já conheci, seja bem-vinda. Amiga Josué, Jussi, sejam bem-vindos todos. Então, antes de começar a mesa, né, lembrar mais uma vez, eu não sei se tem alguém aqui que eu acabei não anotando um Pix do oratório, o Padre Justo pediu para reforçar mais uma vez que colaborem os irmãos que podem com o Pix do oratório virtual, que é uma forma de colaborar com a nossa programação aqui na internet, com a Capela Nossa Senhora da Vitória lá, com as despesas, com tudo. Então, peço que os irmãos colaborem. Eu vou fazer a publicação do QR Code do Pix logo após. Então, vai estar aqui no feed, é só procurar, não é difícil de achar o Pix, não. Então, também por ocasião da festa de São João, que é também a festa do Sagrado Coração de Jesus, Padre Wesley Macedo, seja bem-vindo, sua bênção, Padre. Muito bom ter o senhor aqui no nosso oratório virtual. Eu vi que o senhor entrou agora. Pela ocasião da festa do Sagrado Coração de Jesus, rezaremos ao final dessa mesa aqui a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, que é a concretização do Corpus Christi, né? Corpus Christi não só como uma solenidade que foi na quinta-feira, mas como essa preparação espiritual, né, de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Então, a dona Isabel postou o Pix aí. Então, o sacramento da penitência, ou como é, de maneira mais vulgar, mais comum, conhecido, a confissão, né? A confissão que nós fazemos com o sacerdote. O Padre Wesley está aqui, né? Aí a pessoa vai e confessa com o padre. Eu tomo para me valer de base, para falar sobre o sacramento da penitência nesse momento inicial, o Catecismo de São Pio X, que está aqui o PDF na minha frente, para me ajudar. Quando o Catecismo de São Pio X, ele entra no capítulo 6 da penitência, aqui bem grande, antes de dizer qualquer linha a respeito da confissão, do sacramento, ele coloca algumas contextualizações bíblicas. Reconciliai-vos com Deus está na segunda epístola aos Coríntios 5, versículo 20. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, está no livro de Mateus 5, 24. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Lucas 15, versículo 10. Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Livro de Lucas 24, versículo 46 a 48. Da penitência geral, meu filho, tem coragem, teus pecados te são perdoados. Livro de Mateus 9, versículo 2. Então, o que é o sacramento da penitência? Também chamada de confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Então, o batismo lava o pecado original, lava os pecados atuais da pessoa, mas a penitência é para ser renovada, a confissão é para ser renovada, para perdoar os pecados atuais. Existe também a confissão geral, que nós fazemos para relembrarmos os pecados da vida inteira, mas, no geral, a ação eficaz mais importante, né, na vivência do cristão, é perdoar os pecados que eu cometi ontem. Eu me confesso hoje, já recebi o perdão do que eu cometi há pouco tempo atrás, né? É uma coisa assim imediata mesmo, a misericórdia de Deus agindo de maneira direta, sem rodeios. É o arrependimento e a confissão. O nome do sacramento é penitência, porque para obter o perdão dos pecados é necessário detestá-los com arrependimento, e porque aquele que cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe. Por isso o nome penitência. Deixa eu colocar aqui, lateral.
Fica mais fácil para minha leitura. Por isso o nome, então, penitência. 613, 680. E é também chamado de confissão, porque para alcançar o perdão dos pecados, não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se deles ao sacerdote, ou seja, confessá-los. Né? Aí é um julgamento em que você não vai querer a sua defesa, né? Que no tribunal faz o contato de um advogado de defesa. Não, você vai acusar a si mesmo, você vai confessar realmente assim. E aí você é absolvido pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo através das mãos do Padre. Uma coisa muito importante que vem aqui no tópico 676 do Catecismo de São Pio X. Uma dúvida que as pessoas de fora da igreja têm, alguns protestantes: quando que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência? Onde é que tem na Bíblia que teve o sacramento de se confessar com o padre, essa coisa toda? Isso não está na Bíblia e tal. Padre Gilson sempre nos ensina que o livro de cabeceira do cristão católico não é a Bíblia, é o catecismo da igreja, o catecismo que estamos usando atualmente, o catecismo em vigor na igreja, é o catecismo amarelo, né? Nossa catequese, que nós faremos até num grupo daqui a pouco, depois dessa live, catequese com o catecismo amarelo. E o catecismo de São Pio X também tem muita coisa útil, como eu estou usando nesse momento. Então, o livro de cabeceira do cristão é o catecismo, mas o catecismo, ele é feito para nos orientar na vida de cristãos e, de maneira especial, também nos orientar na leitura da Bíblia. A Bíblia não é para ser lida. A Bíblia é para ser rezada, orada. É uma leitura que é, ao mesmo tempo, oração, como a vida do cristão católico inteira é uma oração, né? Aí temos o nosso poeta, professor João Filho, que participa aqui, fez um poema, né? O poema Reza, faze da tua vida uma oração. É o verso final ali, o final do poema. Faze da tua vida uma oração, porque a vida do católico é isso. Na hora do trabalho, né? Estou trabalhando, estou estudando, estou praticando uma arte marcial. Isso tudo é a vida toda da pessoa é oração, é uma coisa só. Então, veja bem, existe a referência bíblica a respeito da instituição de nosso Senhor Jesus Cristo quanto ao sacramento da penitência. No dia de sua ressurreição, quando, depois de entrar no cenáculo, solenemente deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. E eu, inclusive, deixei separado aqui, é o livro de João, Evangelho de São João 20, versículo 23. Precisamente o versículo 23, que ele faz a instituição, a proclamação. Mas o contexto é o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, entrou ali no meio dos fiéis, disse: a paz esteja convosco, conversou com os fiéis ali. E aí, já no versículo 22, tem dizendo aqui: após essas palavras, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, que é Deus também, que é o Espírito de Deus. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Assoprou sobre os apóstolos, não foi sobre todos os discípulos, foi sobre os apóstolos ali. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados, não serão perdoados. Em outras traduções também diz assim: a quem retiverdes os pecados, serão retidos. Né? Tem outra passagem que nosso Senhor diz a Pedro, né? Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Uma coisa interessante de se dizer: por que nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: a quem perdoardes será perdoado, e a quem não perdoardes não será perdoado, não será retido o perdão? Porque o sacerdote, assim ensina a Santa Igreja, ele pode negar a absolvição à pessoa que está confessando, se ele notar. Tem alguns critérios, né? São vários critérios ali, seria um padre para explicar tudo direitinho, mas um exemplo: se uma pessoa chega no confessionário rindo, brincando, de maneira
que demonstra que não tem arrependimento e que não está levando aquilo a sério, o sacerdote, ele diz, não, isso aí que você está querendo esculhambar, está querendo brincadeira, vá para casa, reze muito e peça a Deus que você tenha arrependimento sincero e venha para cá com seriedade. O padre pode e deve até ser rígido nesse momento. E funciona, porque o cristão se toca e vem em outro momento arrependido e recebe, nesse momento sim, o perdão de seus pecados. É assim que nosso Senhor Jesus Cristo, é assim que Deus institui a economia da misericórdia, que é a economia sacramental. É assim que chega até nós, através do que a igreja administra, do que a igreja ensina. E aí, no tópico 677, como Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, soprando sobre eles, dizendo, recebeu o Espírito Santo, aqueles a quem perdoares os pecados, serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ser-lhes-ão retidos. Né? Que já é, como eu disse, outra tradução, que fala retidos, reter o perdão. Sobre a matéria do sacramento da penitência, ela se distingue em remota e próxima. A matéria remota é constituída pelos pecados cometidos pelo penitente, os pecados cometidos pelo penitente após o batismo, e a matéria próxima são os atos do próprio penitente, a saber, a contrição, a acusação e a satisfação. Quer dizer, a matéria remota é aquilo que deve ser limpo, que deve ser purificado. Os pecados devem ser apagados. O pecado, né, matéria remota, e a matéria próxima, os atos, as disposições do penitente, quer dizer, a coisa boa, que é a contrição, vamos ver um pouco mais a respeito da contrição, a dor, a compulsão, o arrependimento dos próprios pecados, a acusação e a satisfação. E temos também a forma do sacramento da penitência, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que o padre diz no final. O ministro do sacramento da penitência é o sacerdote aprovado pelo bispo para ouvir confissões. Aí tem um critério que eu não vou querer entrar agora, né, que é o porquê disso, porque que precisa ser aprovado pelo bispo, é uma questão doutrinária da igreja, sobre a maturidade também do sacerdote, a questão da jurisdição. Não preciso entrar nesse momento agora. Aí eu vou pular aqui para o tópico 691, que já é do segundo inciso, dos efeitos e da necessidade do sacramento da penitência e das disposições para bem recebê-lo. E aí ele se contextualiza aqui com uma passagem de João 5,14, que diz o seguinte: mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse, eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Né? Jesus limpou a pessoa do pecado e da enfermidade ali, salvo engano, como essa circunstância aqui também foi curada uma doença da pessoa. E aí Jesus disse, já está são, já está limpo, não peques mais para não te acontecer coisa pior. E aí ele introduz dizendo, quais são os efeitos do sacramento da penitência? O sacramento confere a graça santificante, pela qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais. Quer dizer, pecado venial vem de venia, vem de algo perdoável, de algo leve. É o pecado leve, que não condena diretamente ao inferno, mas que vai corroborando para a pessoa ir se perdendo. É um pecado leve. E o pecado mortal é aquele que, quando cometido, a pessoa já é condenada ao inferno, né? já está em estado, fora do estado de graça, só por esse pecado mortal. Então, são as diferenças dos tipos de pecado. Podemos abordar mais isso em uma mesa catequética, né, que vai chegar ao ponto no catecismo amarelo. Mas, assim, o sacramento perdoa pecados mortais e também veniais, os pesados, os que condenam diretamente ao inferno, e os mais leves, que também são ruins, mas são menos graves.
que se confessam com sincero arrependimento, comuta a pena eterna em temporal, isto é, aquela pena que seria paga na eternidade, com sofrimento no inferno, é comutada em uma pena temporal, terrena, ou seja, a penitência que o padre te passa, né? A penitência que nós fazemos aqui, deixar de comer um doce, oferecer ao pobre, ao mendigo, isso daí é uma forma de comutar a penitência que seria eterna em uma penitência muito menor aqui na Terra, para a nossa santificação mesmo, para o nosso bem, da qual também é perdoada uma parte maior ou menor conforme as disposições do penitente, o arrependimento, né? Faz reviver o merecimento das boas obras feitas antes de se cometer o pecado mortal, dá à alma auxílios oportunos para não recair em pecado e restitui a paz à consciência. Talvez diante das coisas piores, o inferno, as dores do purgatório também, a coisa, nessa hierarquia, a menor de todas elas é a paz na consciência, mas já é uma coisa boa, né? Confessar os pecados e sentir aquela paz na consciência. E aí, um ponto importantíssimo, o sacramento da penitência é necessário para todos se salvarem, necessário a todos, ele é extremamente necessário para se salvarem a todos aqueles que, depois do batismo, cometeram algum pecado mortal. Então, todos nós, né? Não tem por onde correr. Todos nós precisamos do sacramento. E aí eu dou uma pausa aqui, dou uma parada no Catecismo de São Pio X, e eu quero ler para vocês esse artigo que está presente no site do Padre Paulo Ricardo, mas na verdade foi uma tradução que a equipe do Padre Paulo Ricardo fez de um texto, né, de um artigo do Padre Paul Scalia. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. O nome do artigo é o seguinte: precisamos mesmo confessar ao Padre pecado por pecado? É a lógica da encarnação que exige a confissão detalhada dos pecados. Nosso Senhor expressou seu amor por meio de palavras e atos concretos e específicos, confrontando o pecado não em geral ou em teoria, de uma maneira assim genérica, mas em pessoas particulares, de maneira particular, na carne e na cruz. O Salmo 50 dá o tom. É o salmo penitencial por excelência, que concentra o nosso olhar no elemento mais importante do ato penitencial, a contrição, que é: meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Assim diz o salmista no Salmo 50, versículo 19. Santo Tomás observa que a contrição inclui virtualmente toda a penitência, na Suma Teológica 393. A contrição inclui virtualmente toda a penitência. É uma coisa interessante. Quer dizer, a contrição, o arrependimento, o momento que chega na consciência, e aí eu lembro que o Padre Gilson, isso foi uma das primeiras missas, né, que eu estava, antes de receber o batismo, estava em preparação para ser batizado, preparação para receber a iniciação cristã, e o Padre Gilson dizia na homilia da missa: a consciência humana é um sacrário vivo, né? Um negócio bonito, né? É onde Deus habita, de certa forma Deus habita. Deus toca a nossa consciência e aí vem aí o nome do artigo. E aí vem o arrependimento do pecado. Aí diz, São Tomás diz: a contrição, o arrependimento, inclui virtualmente toda a penitência. Talvez ele esteja dizendo isso aqui também, porque uma pessoa que deseja, por exemplo, receber o batismo, está ali contrita dos seus pecados, querendo se tornar cristão, e a pessoa morre antes de alcançar a realização do batismo, morre sem o batismo, ela recebe o chamado batismo de desejo, né? Batismo de desejo,
E no caso das pessoas que são martirizadas, eu acho que é o que chama de batismo de sangue. Pessoa que deseja o batismo, ou seja, deseja o perdão dos pecados. Então, de uma forma parecida, as pessoas que morrem querendo se confessar sem conseguir se confessar, têm uma chance maior de receber esse perdão de Deus, porque a contrição inclui, de certa forma, a penitência, inclui o perdão. A contrição, ela é uma coisa muito importante, é a essência mesmo da coisa. É claro que precisa do resto do sacramento todo. Ela contém em germe as outras dimensões do sacramento da penitência: a confissão, a reconciliação e a satisfação, que é a penitência, satisfazer a Deus. Essa verdade salienta a necessidade de aprofundarmos a nossa contrição, sobretudo quando nos preparamos para a confissão, aprofundar no arrependimento. Analisemos primeiro o caráter pessoal da autêntica contrição. Para nós, é tentador esconder-nos na multidão, participando das orações, liturgias e devoções penitenciais da igreja, sem realmente nos empenharmos. Tem gente que insiste em acreditar, né, porque também muitas mentiras são difundidas e existe muita confusão entre os católicos, mas tem pessoas que insistem em acreditar que no rito penitencial da missa, né, no confítel, que se confessa os pecados, é uma confissão pública, aquilo ali não perdoa os pecados mortais, perdoa os veniais. Aí a pessoa pode comungar, né, lembrando que só pode comungar quem está em estado de graça, quem não cometeu pecado mortal, quem confessou todos os pecados mortais. Em estado de pecado mortal não se comunga, isso é sacrilégio. E as pessoas acham, e infelizmente a mentira é difundida, tem pessoas que acreditam por engano, que um ato penitencial da missa, que é uma coisa pública, que a pessoa pode simplesmente falar com os lábios ali, diante de todo mundo, está na multidão, não tem vergonha nenhuma nisso, falar, repetir, achar bonito, nem saber o significado, repetir, e aquilo ali não vai perdoar os pecados mortais. Qual o sentido disso? Qual é a substância disso? A vergonha. A vergonha de entrar na própria consciência e fazer um exame de consciência e pedir o perdão dessa forma. A gente vai entender ao longo do artigo. Isso não é o bastante, né? Não importa o quanto a Santa Madre Igreja possa nos exortar, conduzir na oração e interceder por nós. Em última análise, cada um de nós deve se arrepender pessoalmente, né? A salvação nesse sentido, a salvação é individual. Nesse sentido, tem que se arrepender pessoalmente. Ninguém vai falar por você diante de Deus. Imagine você chegar diante de Deus. A vida terrena inteira as pessoas falaram por você. Você se escondia na frente de alguém, atrás de alguém. Não. Botava as pessoas na frente, justificando, tentando se justificar. Ninguém vai falar por você diante de Deus. É você que fala. E ninguém chega limpo diante de Deus, puro. Nós chegamos com os nossos pecados e Deus nos purifica, né? Tanto é aqui na terra com o sacramento, como é diante de Deus na eternidade. Ninguém chega inocentinho, inocente diante de Deus. É Cristo chagado, Cristo crucificado, que nos purifica, que nos justifica. Há também outra razão porque a contrição cristã é pessoal. Ao contrário do arrependimento natural, gastei meu dinheiro com a besteira aqui e me arrependi. Ou do remorso mundano, que não é o arrependimento cristão, um remorso amargo, não tem esperança, é um remorso ressentido. Diferente disso tudo, a contrição cristã tem origem na consciência da ofensa à pessoa de Jesus Cristo, não a uma simples lei ou padrão ético. O professor Olavo dizia isso, o padre Gilson uma vez disse também na homilia. O cristianismo não é uma religião de conjunto de preceitos, é a religião do encontro com uma pessoa. Quer dizer, é natural você se sentir mal se você ofender alguém, você ofendia minha mãe, ofendia um parente, é natural se sentir mal. Mas o cristão, a vida cristã é mais do que isso, o arrependimento cristão é mais do que isso. É se sentir mal por ter ofendido a mãe, o pai, um vizinho,
junto, ao mesmo tempo, se sentindo mal por ter ofendido a Cristo. É por isso que, dia de sexta-feira, o católico, além de fazer abstinência de carne, é convidado a rezar a Via Sacra. Ali na Via Sacra, na oração da Via Sacra, que tem, acho que é a mais comum, com a meditação de Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai ali, passo a passo, da Via Sacra de Cristo. No momento que Cristo cai a primeira vez, cai a segunda vez, cai a terceira vez, no momento que encontra com Santa Verônica, no momento que encontra com Nossa Senhora, todos aqueles passos ali vai esmiuçando o sentido, e aquilo tudo, em cada um daqueles momentos, o cristão vê a sua ofensa. Aquela queda de Cristo ali, um momento que o Cirineu ajuda Cristo a carregar a cruz, mas ajuda meio de má vontade, a gente enxerga um pecado nosso ali. Quer dizer, quem crucificou a Cristo foram ali os romanos, foram os carrascos ali que açoitaram, mas de certa forma, teologicamente falando, e realmente, por consequência, realmente falando também, fomos nós que crucificamos Cristo com o nosso pecado. Essa é a essência da contrição cristã. Eu posso agredir quem for, pecar contra quem for, mas antes de tudo eu pequei contra Deus, contra nosso Senhor Jesus Cristo. A contrição fecunda surge do exame de consciência. Este, por sua vez, deveria ser um intenso e corajoso inventário moral de nós mesmos, para tomar emprestado um trecho dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Intenso, porque exige refletir e recordar quando e como erramos. Corajoso, porque exige superar o orgulho, a vergonha, que é vergonhoso mesmo, e a autojustificação, temos que se autojustificar. Devemos dar nome aos bois, reconhecendo de maneira clara e sincera o que fizemos de errado. Há muitas ferramentas que nos ajudam no exame de consciência. Os 10 mandamentos, o duplo mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, os 7 pecados capitais, etc. Pegar a lista de tudo isso, ver no que é que eu estou faltando com o bem e no que é que eu estou acrescentando, fazendo de mal. Independente do instrumento utilizado, de qual desses, ou de um exame de consciência, tem um exame de consciência da Santa Cruz, você acha na internet, baixa, faz o download, exame de consciência em livros, diversas formas, mas independente do instrumento, o objetivo é discernir com precisão quais são os nossos pecados e quantas vezes os cometemos. Isto é, em que medida falhamos em corresponder à bondade do Senhor. A Igreja define a contrição de modo simples. É, abre aspas, uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido com o propósito de não mais pecar no futuro. Fecha aspas, conforme o Catecismo da Igreja Católica, o amarelo, eu mostrei vocês, nos diz no tópico 1451. Ora, isso difere do emocionalismo que as pessoas podem associar à contrição. Sim, os evangelhos nos falam das lágrimas de Maria Madalena e do choro amargo de Pedro, mas, ainda que tenham sua utilidade, tais emoções não são necessárias para a contrição. Necessários são o simples reconhecimento do pecado e a decisão de não mais cometê-lo. Quer dizer, a igreja exige de nós o mínimo. E vamos ver logo aqui embaixo o porquê, tem uma continuação, uma explicação. A igreja exige de nós o mínimo, por conta da nossa própria capacidade de entregar esse mínimo, por conta das nossas turbulências interiores. A igreja exige que nós tenhamos uma contrição, pelo menos, imperfeita dos nossos pecados. Contrição imperfeita é aquele arrependimento que ainda não está perfeito, mas já é um arrependimento essencial, necessário, básico, mínimo, para que o sacramento da confissão, da penitência, seja válido, não seja inválido, não seja sacrílego. E essa contrição imperfeita não
implica necessariamente em haver lágrimas, né? O propósito de mudança já é um bom indício, como vamos ver aqui. A sobriedade da definição da igreja revela a solicitude do Senhor com a nossa fraqueza. Ele sabe que os nossos sentimentos rebeldes e inconstantes podem nem sempre cooperar com a nossa contrição, as nossas contradições internas. Nem sempre nos sentimos arrependidos. Nem sempre nos sentimos arrependidos. Questão do sentimento, do sentimentalismo mesmo. Ele não exige, portanto, mais sentimentos do que aqueles que podemos oferecer. Isso também significa que não podemos esperar que tais emoções apareçam antes de identificarmos e decidirmos odiar os nossos pecados. Aqui, o texto está mostrando qual é a armadilha que pode surgir. Não esperar chorar e ter aquela coisa para ir confessar. Como é que diz? O critério ali, o que é indício mesmo de que sua confissão vai ser válida, você pode se confessar, é como o padre... Eu esqueci o nome do padre, que é famoso também, igual o padre Paulo Ricardo. Padre Leonardo Wagner bem diz, uma coisa que ajuda a pessoa escrupulosa, que não sabe se está bem arrependida, para confessar é o seguinte: se você tem um propósito verdadeiro, sincero de emenda, a sua contrição está pelo menos imperfeita, está o básico. Né? Um indício da contrição é o propósito de emenda. Você não chorou, mas você já se desfez do que poderia... Né? Você está com planejamento, você está planejando não cometer mais esse pecado nunca mais. Claro que, infelizmente, desgraçadamente, a gente termina muitas vezes reincidindo no pecado. Mas se você, antes de confessar, você não planejava, você não esperava, você não queria mais cometer o pecado, sua confissão foi válida. Por si mesma, a contrição tende naturalmente à confissão dos pecados. Eu vou repetir. Por si mesma, a contrição, o arrependimento, tende à confissão dos pecados. Não parece, mas é uma coisa muito profunda. Olha o que o texto vai dizer. É uma necessidade que procede mais do coração humano do que da lei da igreja. É por isso que a igreja é sábia. A igreja institui essa lei, institui essas formas de ser da coisa, por causa do que o nosso coração é, do buraco que existe no nosso coração, que é do tamanho de Deus. Como eu não lembro quem que disse isso, mas é verdade. Enquanto eu silenciei meu pecado, dentro de mim definhavam meus ossos e eu gemia por dias inteiros. Assim diz o Salmo 31, versículo 3. Como mostram essas palavras do salmista, a tristeza humana sempre procura se manifestar. Do contrário, estamos fazendo violência contra nós mesmos. Aí eu me lembro que meu pai que me contava uma vez que ele conheceu um sujeito, né, em situação de trabalho, que o sujeito tinha feito muita coisa ruim na vida. E aí ele dizia assim: Roberto, eu faço caridade hoje. E ele realmente, que meu pai trabalha com mudança. Meu pai fazia o transporte dos materiais do sujeito. Eu dou esses brinquedos, dou essas coisas, estou toda hora fazendo caridade para ver se paga pelo menos uma parte dos meus pecados, porque eu fiz muita coisa ruim nessa vida. Esse sujeito, isso aí não tem nada de católico, tá? Não tem nada de católico, esse negócio de fazer caridade e achar que a caridade em si, que dá brinquedo aos outros, por mais que seja bom, vai perdoar os pecados. Não perdoa. Isso não perdoa. O que perdoa é o sacramento, é o que a igreja ensina. Mas isso prova o que o padre que escreveu esse artigo aqui está dizendo. O coração humano já tende a contrição, esse arrependimento, mesmo que não seja no contexto católico, esse arrependimento já tende a confessar os pecados. A forma que esse sujeito está entendendo de fazer isso, de manifestar isso, é uma forma errada, né? Porque não se apaga pecados fazendo coisas boas em cima para maquiar. Não se apaga. Mas é tão verdade que ele está tentando de maneira errada, mas está tentando. Está no coração do homem, está no coração humano. Essa dor
daquilo de ruim que nós cometemos. Ora, a Igreja exige que confessemos os pecados mortais por sua espécie e número, algo que pode ter a aparência de legalismo e de ser contrário a esse desejo do coração humano. Aí surge a pergunta: qual a necessidade de coisas particulares? Por que especificar? Deus realmente se importa com tais detalhes? Ele é tão legalista assim? Não estaria mais interessado no relacionamento do que nas coisas específicas, do que nos detalhezinhos? Né? O pessoal, se Deus é amor, né? O pessoal que pensa assim. Tais perguntas revelam a tendência nociva do homem a evitar o específico e o concreto no arrependimento. É uma tendência nossa de fugir, porque o pleno cumprimento do arrependimento, o ápice da coisa é no específico mesmo. Preferimos permanecer na superfície e nas generalidades. Não fui bom, ofendi a Deus. É geral, né? Imagina, a pessoa chega para o padre e fala: não fui bom, ofendi a Deus. Não sabe se ela matou ou se ela só mentiu, se ela traiu a esposa ou o marido, ou se ela faltou à missa. Não sabe. É por demais geral, generalista. Não tem como. Isso mostra mesmo que a pessoa está fugindo da confissão, por vergonha, está fugindo do objetivo. Quando podemos evitar exatamente o horror do que fizemos. É isso, é evitar o horror do que fizemos. No entanto, relacionamentos não são construídos com base em abstrações. Nenhum relacionamento é assim. Não se constrói um relacionamento assim com a namorada, com a esposa, com a mãe, com o amigo. Não se constrói dessa forma. O amor procura ser definido e específico em sua manifestação. Nós amamos nos particulares ou não amamos de forma alguma. Infelizmente, também pecamos nos particulares. A gente ama nos particulares, ama dando uma flor para a namorada, dando um chocolate, renunciando a uma coisa, ama sendo cavalheiro, ama acordando de madrugada para que o filho está chorando, ama com situações particulares. Da mesma forma, a gente faz o mal à pessoa em uma coisa particular, em outra coisa, em outra coisa, outra coisa, outra coisa. São as particularidades. Infelizmente, também pecamos nos particulares. A nossa relação com Deus e com o próximo não é prejudicada por nós de forma abstrata ou teórica, mas por meio de pensamentos, palavras e atos específicos. Por isso, o coração, se está mesmo contrito, mesmo arrependido, procura ser específico na confissão. É a lógica da encarnação, acima de tudo, que exige isso, como foi dito no início do artigo. O Verbo se fez carne. Nosso Senhor expressou o seu amor por meio de palavras e atos concretos e específicos. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, não confrontou o pecado em geral ou em teoria, mas em pessoas particulares, na carne e na cruz. A disciplina da Igreja, longe de impor um fardo externo, simplesmente faz eco às exigências do coração humano e do sagrado coração de Jesus. A confissão não requer particularidades apesar do relacionamento, mas por causa dele. É isso, eu penso que essas coisas só dá para entender mesmo quando a pessoa é católica, ou pelo menos quando a pessoa está se convertendo para a fé. Porque o que as outras pessoas dizem da igreja é que a igreja é assim, é assado, mas a igreja, ela faz eco às exigências do coração humano, da fraqueza, da miséria do homem e da exigência de Deus. E do coração, não só a exigência, do amor de Deus, do coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, na verdade, que a igreja são os humanos, são homens falhos, mas a igreja, enquanto corpo místico de Cristo, com o sagrado magistério,
com a sucessão apostólica, com aquilo que é doutrina da igreja, que é certo e que é inspirado, portanto, pelo Espírito Santo, essas coisas são obedientes, elas se curvam, elas prestam reverência àquilo que é a vontade de Deus. A Igreja Católica diz respeito a Deus, às coisas de Deus. Ah, mas tem o Papa, mas tem os padres aqui, os bispos, as pessoas que são falhas, mas isso tudo é um conjunto que diz respeito às coisas de Deus. Por isso que quando a pessoa se afasta disso, sendo católico, sendo quem for, ela está se afastando da vontade de Deus. Portanto, ela está falando mais sobre a humanidade, sobre a sua humanidade, do que sobre a ação do Espírito Santo, sobre a vontade de Deus. Já estou concluindo. A confissão sacramental também é um ato pessoal de fé, porque implica confiar na presença contínua de Cristo em sua igreja e ministros. É um ato, vejam só o que vai dizer aqui. Não confessamos ao sacerdote por causa de seu mérito ou santidade, mas porque temos fé em que Cristo lhe confiou um poder sagrado. Nós realmente cremos que o próprio Cristo age por meio do sacerdote, que lhe serve de instrumento. O sacerdote é apenas um instrumento de Deus. Assim, nesse sacramento fazemos uma dupla confissão de culpa e de fé. Veja só que coisa bonita. Culpa pelos nossos pecados e fé na ação de Cristo. Como se diz, uma confissão, uma profissão de fé, uma confissão de fé, porque eu não estou me confessando com o vento, não estou me confessando no meu quarto sozinho, falando, achando que a gente fala com Deus, mas achando que é de qualquer forma. Eu estou me confessando com um sacerdote que é ordenado pela Igreja Católica, porque eu tenho fé que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira, é a verdade revelada por Cristo, é a verdade feita, constituída e corpo místico de Cristo. Então, é uma coisa tremenda. Eu estou mostrando que eu tenho fé, né? E confessando as minhas culpas, os meus pecados. Confissão de fé e confissão dos pecados. A contrição autêntica busca a reconciliação. Produz em nós o desejo de nos libertarmos dos nossos pecados e, principalmente, de nos reconciliarmos com Cristo. Assim, a contrição nos impele, logicamente, ao sacramento da reconciliação, que restaura nossa união com Ele. Qual será a medida real de nossa contrição se não desejarmos reconciliar-nos com Ele por meio do que Ele mesmo estabeleceu? Eu li para vocês aqui o trecho no Evangelho de São João, que nosso Senhor Jesus Cristo soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse: a quem perdoar os pecados serão perdoados. Instituiu o sacramento. Aí eu quero me amar a Deus, quero ser mais próximo de Deus e vou pedir perdão pelos meus pecados de uma forma diferente do que ele mesmo estabeleceu. É errado. Qual será a medida real de nossa contrição se não desejarmos reconciliar-nos com Ele pelo mesmo meio que Ele estabeleceu? Finalmente, a contrição nos leva não só à confissão e à reconciliação, mas também à satisfação e à expiação dos nossos pecados. Em suma, a fazer penitência. Algo que pode parecer impossível. Afinal, ninguém pode reparar ou satisfazer por seus próprios pecados. Só o sacrifício perfeito de Jesus Cristo expia o pecado. Não obstante, o penitente de fato oferece satisfação, não por seu próprio poder, mas por sua união com o Cristo sofredor. Ou, antes, ele se torna partícipe do próprio ato de reparação de Cristo. É um fruto da reconciliação sacramental. O sacramento produz uma reconciliação tão real, uma ligação tal com Cristo, que o penitente se torna participante do único sacrifício perfeito de Cristo pelos nossos pecados. Fazer penitência em união com Cristo é, de fato, o auge da contrição do penitente. Essa participação na expiação
e na tristeza de Cristo é o que a contrição procura expressar e oferecer desde o início. Eu não cheguei a estudar ainda a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus, mas eu penso, imagino, e por uma explicação também de um vídeo do Padre Paulo Ricardo, eu penso que seja muito nesse caminho. Você vê que na antiguidade cristã, a penitência que era imposta, né, o sacerdote recebia a confissão e fazia a imposição da penitência, era uma penitência absurda, era muito grande. Hoje em dia o padre pede para a gente rezar uma Ave Maria, rezar um terço, dar um doce a uma criança, um pão a um mendigo. Naquela época, tinha uns flagelos, tinha umas coisas, eu esqueci o nome, eu acho que eram suplícios, que se colocava para sentir dor mesmo. E no vídeo do padre Paulo Ricardo, ele disse assim, você pense num jesuíta catequizando um índio aqui no Brasil. Você não podia, como pode hoje, por exemplo, passar uma penitência para o índio simplesmente andar descalço para sentir dor no pé, porque ele já andava descalço. O negócio era rude, era ruim mesmo naquela época, a vivência das pessoas. Hoje é uma vivência confortável. Quer dizer, tinha que passar o suplício, as coisas ali da penitência, os flagelos, para que o índio conseguisse sentir uma dor que ainda era pequena pelos seus próprios pecados, a penitência. De maneira que, se um sacerdote passar para mim ou para você hoje a penitência de andar descalço durante um dia, você sair daqui, pegar a Avenida 7 e andar tudo descalço, com esgoto, com pedra, com vidro quebrado no chão, a gente não aguentaria, né? Então, o nível de que a pessoa pode aguentar um sofrimento, isso é relativo. E ainda existe o fator de que você nunca vai poder fazer nada de grandioso diante de Deus. Por esses dois motivos, a penitência só tem valor, e para falar a verdade, só faz sentido feita em Cristo, em comunhão com Cristo. E Cristo que fez o sacrifício de verdade na cruz, que sofreu, que ressuscitou e que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Aí a penitência, seja pequena ou grande, ela é feita em Cristo. É uma coisa muito bonita mesmo. Então, é isso aqui, é essa parte da catequese. E aí eu queria pedir para o meu amigo Josué, que está aí ouvindo há muito tempo calado, para fazer da mesma forma como a gente fez na live do Corpus Christi. Conte para a gente, Josué, um pouco da sua vivência de cristão, pouco tempo que se batizou, né? Eu ministrei a sua catequese, mas esse pouco tempo, você já viveu a vida sacramental. Como que é a relação com o sacramento da confissão para você? Viveu, estou vivendo e sempre viverei, né? Acredito que, como eu disse na quinta-feira de Corpus Christi, o sacramento da confissão e da confissão, penitência e da Eucaristia, e como o próprio Padre Gilson já disse, eles são inerentes à vida do cristão, né? À vida do cristão católico. E um pressupõe o outro. Sem a confissão, nós não chegamos bem à Eucaristia. E não só não chegamos bem, como ofendemos a Deus se chegamos lá e comungamos sem fazer a confissão. E uma coisa que muda na vida da gente, quando a gente aprende, né, sobre a importância desses sacramentos, e que é como eu repito aquilo que eu disse na quinta-feira, como são escamas caídas dos nossos olhos, e a gente começa a compreender a verdade. E aquilo que você falou lá no começo sobre compreender, ler a Bíblia através da sabedoria da igreja, né, conforme os ensinamentos da igreja, faz toda a diferença. Porque eu já tinha passado várias vezes pelo livro de João, capítulo 20, já tinha lido várias vezes na minha vida, mas sem a sabedoria da igreja, a gente fica cego, preso às nossas próprias interpretações, ou interpretações, e que são normalmente interpretações equivocadas da palavra de Deus. Então, entender que Deus deu aos seus sacerdotes o poder de perdoar os pecados, não é que ali está um homem, é que aquele homem está em persona Christi.
ouvindo, a pessoa de Cristo está ali te ouvindo e perdoando os seus pecados. Isso faz toda a diferença. Isso e também o exame de consciência. Até então, eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar sobre. Quer dizer, a gente tem alguns momentos de reflexão de como podemos melhorar a nossa vida e se relacionar melhor com Deus, como ser mais piedoso. Você tem esses momentos. Mas um exame de consciência, como ele é feito, como ele é ensinado pela igreja, eu nunca tinha feito. E isso muda as nossas vidas. Isso muda a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar o mundo, a nossa maneira de se relacionar com Deus. E o exame de consciência, eu falava isso, né, com o padre lá no consistório, é a ferramenta melhor de autoconhecimento. Numa sociedade hoje que todo dia busca o autoconhecimento, normalmente atrelado a questões ideológicas ou de gênero, ou sexuais, ou isso e aquilo, o autoconhecimento está sempre ligado a essa coisa material, como eu coloquei na semana passada, essa coisa material imanente, né? Essa coisa secular. O catolicismo, a Igreja Católica e Jesus Cristo nos dá indicações de como viver melhor e pensando na transcendência, naquilo que é espiritual, naquilo que nos garantirá a vida eterna. E o exame de consciência serve para isso. A maior ferramenta que existe para o autoconhecimento é o exame de consciência. Então, buscar a cada dia se aprimorar nesse exame, saber quais são os seus vícios, os seus erros recorrentes, quais são os nossos pecados de estimação. Isso só é possível quando nós fazemos o exame de consciência. Então, se há alguma coisa que eu possa falar hoje é justamente sobre isso. A importância que o exame de consciência tem. A gente passou, né, falando sobre a contrição, porque muitas vezes as pessoas acham que a contrição está ligado a uma coisa sentimental, né? Você precisa parecer derramar várias lágrimas e se achar o pior dos pecadores. Calma, você tem que se colocar no seu lugar, saber que e o exame de consciência já serve para isso, né? Saber que você é realmente miserável, mas que é sem afetação, sem teatro. Chegar a Deus com o coração contrito, com humildade, confessar ao Padre os seus pecados, receber dele a absolvição e buscar melhorar nesses pontos que você levou, né? Até o sacramento. E a vida de comunhão. Como eu disse, é indispensável. Um precede o outro, um pressupõe o outro. Quanto mais você se aproxima da mesa da Eucaristia, mais você quer fazer parte daquilo, mais você está conectado com o corpo de Cristo mais você está conectado com o corpo de Cristo e mais você quer pertencer a Ele. Então, exame de consciência, confissão, comunhão frequentes farão das nossas vidas uma verdadeira oração. Amém, maravilha. Antes de Tem uma pergunta responder, aí. antes de eu responder essa minha pergunta, eu mesmo, né, falo da minha vivência, eu vou responder a pergunta da nossa querida amiga, irmã de lá da igreja, Rita Passos Lemos. Qual a maneira correta de iniciar uma confissão? Rita, a maneira correta de iniciar uma confissão é com uma boa oração, uma boa prece. Faz uma oração de maneira especial, a oração do Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Rezar assim com muita paciência, com muita calma e com muita confiança também, muita esperança, que o melhor momento é esse, né? Um momento assim, um dos momentos mais bonitos é quando a gente vai fazer o exame de consciência, a gente sabe que tem uma coisa errada. E aí a gente está meio caminho andado para o remédio, para a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
Aí você começa fazendo uma prece. Eu uso o exame de consciência da Santa Cruz, eu acho que é esse o nome. Aí qualquer coisa você pode mandar uma mensagem no meu Instagram, que aparece aí, que eu procuro uma forma de mandar para a senhora. Exame de Santa Cruz, tem o exame da Canção Nova também, vários exames, vários exames. E aí o exame da Santa Cruz propõe rezar o Vinde Espírito Santo, um Pai Nosso, uma Ave Maria e finalizar com Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Um Glória. Pronto. E E aí, pode também, Felipe, assim, rezar a própria oração do ato de contrição, né? também, Meu Deus, eu que me é, arrependo de ser ela, ofendido. ela é certa também para o momento antes do padre da absolvição. Mas aí você está falando propriamente da confissão, Rita. Aí você fez o seu exame de consciência, fez a sua oração primeiro, fez ali o exame a partir dos 10 mandamentos e do o exame de consciência que tem, que a gente vê na internet, nada mais é do que a cada mandamento ele vai dizendo os pecados mais comuns que se comete contra cada mandamento. Quer dizer, contra o sexto mandamento, o mais comum que a gente vê, trair a esposa ou o marido, consumir pornografia, etc, realizar, é, ter relações sexuais fora do casamento, antes do casamento, as coisas mais comuns, né? Os agravantes, que é um agravante, isso é bom, a leitura detalhada no exame de consciência, é bem curtinho, mas de maneira rápida aqui para nossa live. Os agravantes é o seguinte: cometi um pecado contra a castidade, me relacionei sexualmente com uma pessoa sem ser casado com ela. Preciso indicar o agravante pelo seguinte: você faz a confissão com o padre, pequei contra a castidade, me relacionei com uma pessoa que não devia. Isso é muito, isso pode ser muito mais grave do que uma pessoa imagina, ou menos, pelo seguinte: se você se relaciona sexualmente com outra pessoa solteira, é um pecado mortal, é grave. Mas é muito mais grave se relacionar com uma pessoa consagrada a Deus, né? Se você é a pessoa tem uma fornicação com a freira, com o padre, é muito grave, muito mais grave. Por isso que tem as distinções. Me relacionei com alguém do mesmo sexo, muito mais grave do que se relacionar só com outra pessoa solteira. Me relacionei com alguém que era da minha família, uma prima, uma irmã, uma mãe, um filho, muito mais grave. Então, maneira correta da confissão, essas distinções, o exame de consciência ajuda nessas distinções, para você não ser muito geral, e principalmente nos pecados mortais, os graves, indicar o número de vezes. Os veniais também é bom, mas o necessário para os mortais. Pequei contra a castidade em tal coisa uma vez, duas vezes, me passei da conta e fui várias vezes. Aí, se você não souber de cabeça quantas vezes, mais de uma, mais de duas, muitas vezes, inúmeras vezes. Ou duas, três, um número específico. Quanto mais próximo do certo, melhor. E aí vai essas questões. Então, tem essa coisa, a oração, o exame de consciência a partir do decálogo, dos 10 mandamentos e das ajudas que tem na internet com os exames de consciência de confiança, de sites católicos de confiança. E aí você chega diante do sacerdote, e o sacerdote geralmente faz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo menos o Padre Justo faz assim com a gente. Tem coisas mais completas, porque nos exames também indica aquela coisa lá, tem uma frase: Padre, dai-me o perdão porque pequei. Uma frase bem completa ali. Eu não vejo, pelo menos até agora, eu não vi nenhum sacerdote me pedir isso. Então, não se usa, não tem esse formalismo. O que eu vejo mais formal mesmo é o padre fazer o sinal da cruz antes, e você faz o sinal da cruz também. É assim que se inicia a confissão. Depois da oração, do exame de consciência, aí inicia dessa forma. Destrincha os pecados com o sacerdote de maneira direta, de maneira clara, e no final ele te pede para você fazer um ato de contrição. Tem ali no textinho do exame de consciência, mas tem algumas diferenças, alguns que mudam alguns termos, algumas palavras, mas no geral é: meu Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, pesa-me, Senhor, por ter-vos ofendido. E é basicamente isso. E acaba quando o sacerdote recita a fórmula correta da absolvição,
e te passa uma penitência. E detalhe, tem sacerdotes que não estão passando mais penitência. Pelo que eu li, não é necessário, não tem problema. Você foi perdoado. Josué, sua câmera sumiu aí. Você foi perdoado. Sua câmera sumiu por um momento, mas voltou. Então você foi perdoado pelo pecado. Mas é bom quando o padre passa uma penitência. E se ele passa a penitência, você tem a obrigação de cumprir. Obrigação de cumprir. Inclusive, se você não cumpre, você adiciona isso na próxima confissão. Padre, não cumprir a penitência, que é um pecado. Né? Você está fazendo como se fosse brincadeira o negócio. Respondida a pergunta, acho que falei tudo a respeito. Eu acho que não esqueci nada não, né, Josué? Não. Então, se tiverem mais alguma dúvida, por favor, coloque aí nos comentários. A minha vivência de fé com a minha caminhada de fé até agora com confissão, eu não vou mentir que é de muitas dificuldades. Eu comentava com o Padre Gilson no nosso consistório, no nosso encontro outro dia, que é verdadeiramente um escândalo esse negócio de conhecer a si mesmo. É difícil. É difícil porque a gente está o tempo todo mudando, está o tempo todo... Nós temos nossos problemas. Então, é difícil, é escandaloso, né? Conhecer a si mesmo. Porque, de verdade, só quem nos conhece totalmente, de trás para frente, é Deus. Então, tenho minhas dificuldades, só que o sacramento da penitência é fonte também para mim de muita alegria, de paz, de tranquilidade. Eu sinto uma paz, uma tranquilidade tão grande quando eu faço a minha confissão, que realmente eu não sou a pessoa mais corajosa do mundo. Eu sinto assim, ó, tanto faz se acontecer comigo depois, se eu morrer, eu estou em paz. Né? Esse é o sentimento de todo mundo que está vivendo a fé católica da forma correta. É uma tranquilidade e tal. E força para continuar. Eu sei dos meus vícios, sei dos meus problemas, e sei de muita coisa que eu venci só caindo, confessando e comungando nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Eu é que sei muitas coisas que eu venci. Não é dizer santo, nem nada do tipo, não. Eu sou ruinzinho mesmo, pecador. Todos nós somos. Agora, coisas que, na verdade, né, é Deus que está me ajudando mesmo. Eu não estou prestando um serviço a Deus com a minha melhora, prestando todo, né? Mas eu me sinto, é o que eu sinto. Eu não sinto que eu estou ajudando Deus com nada. Deus não precisa. Eu estou sendo ajudado, né? É uma coisa muito forte isso. Aí eu sempre tento me colocar no meu lugar e continuar com a prática da confissão. E para isso, eu preciso dizer a vocês que estão assistindo aqui, preciso necessariamente dizer isso, aproveitando que até o padre Wesley ainda está assistindo aqui, né? E por sinal fico muito, muito feliz, padre. Um abraço fraterno daqui de Salvador para o senhor. Precisamos de um diretor espiritual. O cristão precisa, porque sem diretor espiritual vocês é uma confusão atrás da outra. É confusão consigo mesmo sobre os pecados, sobre o que é certo e o que é errado, se está fazendo certo, se está fazendo errado a confissão, no sentido de a forma que está constantemente confessando. É uma confusão com o mundo do lado de fora, porque é mentira sobre a igreja que circula por aí, é confusão entre os católicos, birra, são problemas, são coisas que levam as pessoas às vezes a sair da igreja, é uma coisa triste. Então, o diretor espiritual é de suma importância e precisamos valorizar os nossos sacerdotes. Se tem uma figura que está sendo mais valorizada na nossa modernidade, nos dias atuais, é a figura do sacerdote, e tem um motivo, é porque o sacerdote, como bem disse o professor Melk, em um dos seus textos mais recentes, o sacerdote é aquilo que confronta mesmo os erros do mundo moderno. O sacerdote não precisa dizer nada, a sua presença ali de batina preta é uma coisa que causa incômodo no mundo moderno, nos erros. Causa incômodo só a presença, só olhar para a batina preta de um sacerdote. Você sabe o que é, sabe do que se trata. E aí, eles são achincalhados, eles são diminuídos, e a gente precisa zelar pela figura do sacerdote e precisa não só zelar externamente, falar como eu estou falando aqui, mas ter consigo a importância de ter um diretor espiritual. Eu dou meu testemunho. Se não fosse a direção de Padre Gilson, eu poderia ter me perdido em sabe Deus lá o quê, né? As pessoas realmente levadas pela confusão
podem abandonar a fé. E o diretor espiritual é importante também por isso. E você rezando por ele, ele rezando por você e te ajudando, os dois vão para o céu. Os dois vão trilhar um caminho de santidade mesmo, né? De ensinamento, de aprendizagem e de um caminho reto. Né? É realmente isso. Então, Josué, se tiver mais alguma coisa para acrescentar, pode acrescentar. Se não, a gente finaliza com a oração, né? Da ladainha, Sagrado Coração de Jesus. Então vamos lá, para a oração. Podemos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, Receptáculo de justiça e de amor. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe todas as suas complacências. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós participamos. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejado das colinas eternas. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente de muita misericórdia. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, esmagado de dor por causa dos nossos pecados. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, transpassado pela lança. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam.
tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Deus eterno e todo-poderoso, olhai para o coração do vosso diletíssimo Filho e para os louvores e satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tem tributado. E, deixando-vos aplacar, perdoai aos que imploram a vossa misericórdia, em nome de vosso mesmo Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos no amor do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oratório virtual, orando com você e por você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Predicate super tecta, pregar o evangelho sobre os telhados. Muito obrigado, Josué, por fazer a live comigo, estar aqui firme e forte comigo. E muito obrigado a todos que assistiram. Salve Maria e até amanhã. Amanhã tem mais. Boa noite, pessoal. Boa noite.